Boa noite, queridos irmãos da IPI Metropolitana de Brasília. Boa noite aos nossos amigos, visitantes que estão acompanhando este culto em nosso canal. Desde já, os nossos agradecimentos. Teremos hoje um culto muito abençoado. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos criaste à tua imagem, à tua semelhança, e a nossa alma tem sede de Deus. Aqui estamos, ó Pai, para buscarmos a tua face, e o Senhor tem olhado para nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Ó Pai, sê conosco no decorrer deste culto, que tudo que vier a acontecer seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Vamos agora fazer uma leitura bíblica conforme se encontra no livro do profeta Isaías. Portanto, leitura no Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 6. Faremos a leitura de alguns versículos neste texto. Se você está com sua Bíblia, poderá abrir em Isaías 6 e nos acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas,
escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Meus queridos, nesse instante passamos a uma parte muito importante do culto, que é a confissão. Somos chamados para servir a Deus e nós somente somos aceitos quando estamos sem pecado. Mas uma coisa é certa, somos pecadores. Como então prestar cultos a Deus? É porque nós temos a certeza do perdão quando confessamos os nossos pecados. João, o apóstolo João, escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, vamos agora ter um momento de oração silenciosa, confessando a Deus os nossos pecados, porque Isaías sentiu o drama quando teve a visão de Deus. Viu que era um grande pecador, mas quando ele admitiu isso, Deus providenciou e ele foi purificado, teve os seus pecados perdoados. Vamos então entrar em oração silenciosa. Depois eu farei uma oração em voz audível. Gracioso e poderoso Deus, Pai de infinita misericórdia, nesse instante o teu povo confessou o seu pecado. Reconhecemos, ó Deus, que não for a tua misericórdia, há muito já estaríamos consumidos, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz, Ele nos redimiu dos nossos pecados. Já temos a garantia do teu perdão. Portanto, Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor ouviu a confissão do pecado do teu povo. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque queremos te servir mais e mais com inteireza de coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso amado e suficiente Salvador. Amém e amém. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti.
Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Queridos irmãos, estamos no 5º domingo pós-Pentecostes. Era muito importante para a igreja cristã quando o Espírito Santo veio ficar para sempre com a igreja do Senhor. E a leitura recomendada para este domingo aqui está no Salmo número 13. Então vamos fazer essa leitura. É leitura indicada no calendário litúrgico reformado. Pode abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo e acompanhar esta leitura do Salmo número 13, que assim diz a palavra de Deus. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, queridos, o Salmo indica que muitas das vezes somos atacados, somos realmente atacados, somos assediados por pessoas que não temem a Deus, mas Deus é o nosso refúgio, é o nosso defensor, e assim nós podemos ter a certeza de que seremos vitoriosos e poderemos louvar depois a Deus, como conclui o salmista: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que Deus nos abençoe com esta leitura do calendário litúrgico. Vamos agora, queridos, ter um momento de louvor. Não deixe de participar, mesmo distante, você pode cantar com sua família
acompanhando as músicas que serão agora apresentadas. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Me alegrarei, Senhor, eu me alegrarei. Senhor, em ti eu me alegrarei.
e só tu és Jesus. Com muita alegria, chegamos ao momento mais importante do culto desta noite, o momento da proclamação da palavra do Senhor para os nossos corações. É com muita alegria que eu quero apresentar o pregador desta noite, o reverendo Dário Machado da Silva, pastor do nosso presbitério e pastor da igreja de Pontezinha. Um servo consagrado, dedicado ao seu rebanho, que cuida com muito carinho e atenção das suas ovelhas e até das não ovelhas. É com muita alegria que o conselho fez o convite e ele aceitou e hoje irá nos trazer esta mensagem. Seja bem-vindo, reverendo Dário. É muita alegria o senhor estar aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família e todo o seu pastorado. Vamos orar pedindo a Deus a iluminação para a sua palavra desta noite. Senhor Deus, muito obrigado porque estamos fazendo este culto, dedicação de honra, glória e louvor ao teu nome, Senhor. Tu esteja sempre exaltado em nossas vidas. Louvado seja, Senhor Deus, por teu amor, teu cuidado para conosco. Manda teu Santo Espírito, Senhor, agora iluminar o reverendo Dário para trazer aquela mensagem que tu já puseste no seu coração, para trazer aos nossos corações. Que nós saiamos daqui edificados e preparados para a nossa vida cotidiana até Jesus voltar. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Uma alegria estarmos aqui na IPI Metropolitana, via online, num trabalho de culto a Deus, de adoração ao nosso Deus, mas nesse momento do nosso país, em que não temos nos reunido presencialmente. Por outro lado, através do sistema, através do via online, nós podemos estar com muitas outras pessoas, ou falar, ou fazer com que, ou esperarmos que muitas outras pessoas estejam conosco nesse momento de adoração, de culto a Deus, de estudarmos a palavra de Deus. Queremos nesse instante ler a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 22, versículos 36 a 39. De fato, esse texto está sendo lido para nós, na nossa conclusão, utilizarmos essas palavras que o evangelista Mateus deixa para nós, e é Jesus quem diz o que está aqui em Mateus, capítulo 22, 36 a 39. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Querido Deus, nos abençoe. Fala conosco, que a tua palavra fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, transforme a nossa vida e nos faça de fato praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma alegria muito grande, como disse, estar aqui. Nós queremos, neste momento, nesta oportunidade, meditar através de um tema que nós colocamos com a expressão: não temas, eu te ajudo. Expressão retirada lá de Isaías, capítulo 41,
em especial, lembrando também de Isaías 40, quando está lá, o profeta diz que os jovens de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. E no capítulo 41, por 2 vezes pelo menos, o profeta Isaías vai usar a expressão: não temas, eu te ajudo. Num outro momento, logo após, no próprio capítulo 41, não temas, eu estou contigo. É Deus falando ao povo dele no passado. Hoje eu gostaria que nós meditássemos em 3 momentos em que a palavra de Deus nos leva a ver isto. Momento com o povo de Deus no passado, com o povo de Israel. Poderíamos lembrar Moisés, as oportunidades com Moisés, ou anteriormente com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas especialmente eu quero destacar o texto de Josué, no capítulo 23, quando Josué está também com o povo, falando com o povo, e ele usa 2 versículos. O capítulo 23 de Josué vai dizer que Josué está no final da sua vida, nos seus dias finais. Ele chega para o povo e fala o que nós podemos ver aqui no versículo 6, versículo 6 e depois no versículo 11. No versículo 6 ele diz assim: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo o que está escrito na lei de Moisés. Então, Josué, no final da sua vida, ele chama o povo, ele chama uma responsabilidade. Ele chama para dizer: olha, vocês precisam se esforçar de fato, precisam se envolver com Deus, com o nosso Senhor, aquele que nos tirou do Egito. E no mesmo capítulo nós vamos ver novamente, agora no versículo 11, Josué dizendo: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é que neste texto, usando esse texto específico, Josué 23, 6 e 11, essas expressões: esforçai-vos, empenhai-vos, esforçai-vos em guardar a lei, em perceber a lei de Moisés e serem praticantes da lei. Fala ao povo de Israel, ao povo de Deus no passado. E empenhai-vos em guardar o vosso coração. Isso é para mim e para você hoje. Mas também observe que interessante, nós devemos ter clareza também de que a palavra de Deus lá no Novo Testamento, ela vai nos ajudar a pensar sobre estas exortações, sobre esses ensinos de Deus, para que nós olhemos para os valores de Deus, olhemos para os ensinos da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a perceber que não só no Velho Testamento, poderíamos citar aí Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mas podemos entrar nos livros seguintes, livro de Josué, livro de Crônicas, mas nós ficamos em Josué para ouvir isso aí. Esforçai-vos e empenhai-vos em serem praticantes da palavra, em guardarem o vosso coração. Mas quando nós entramos no Novo Testamento, nós vamos ver o apóstolo Paulo, de uma forma muito particular, falando ao nosso coração. Poderíamos citar aí as cartas paulinas, a partir de Romanos, uma carta fenomenal, um ensino doutrinário do apóstolo em Romanos, e Coríntios, e Gálatas, e Efésios, e Filipenses, e Colossenses, e segue ainda aí, 1º e 2º Timóteo, 1º e 2º Tessalonicenses, mas essas cartas ou esses escritos paulinos eu queria ressaltar hoje Colossenses capítulo 3. Observe que Colossenses capítulo 3 é um texto muito especial para a nossa vida. Colossenses capítulo 3
é um texto que ressalta a pessoa de Jesus. Se você tiver com a sua Bíblia aí, não deixe de abrir e de perceber como o apóstolo vai ensinar aqui no capítulo 3, eu diria que está ligado a essa expressão de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu te ajudo, eu estou convosco. Para mim, o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Colossos, né? E dizendo àquela igreja, em capítulo 3, versículo 1, por exemplo, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E as cartas paulinas, né? Eu estou destacando aqui Colossenses, né? No capítulo 2, por exemplo, 6 e 7, nós temos, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Todo o ensino da carta aos Colossenses, que vai aqui para o capítulo 3, e no capítulo 3, na continuidade dele, depois no versículo 5, fazei morrer a vossa natureza terrena, despojai-vos igualmente de tudo isso, indignação, maldade, maledicência. Ele vai dizer, não mentais uns aos outros. Está tudo aqui muito claro para a palavra, ou na palavra, né? Mas revestistes do novo homem. E se você puder, repito, sua Bíblia, busque na palavra, né? Ver não só lá o que está em Josué, no capítulo 23, mas aqui o apóstolo escrevendo a partir do versículo 12 do capítulo 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E as exortações aqui, os encorajamentos, né? As falas do apóstolo Paulo, logo a seguir, suportai-vos uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Gente, que riqueza a gente poder ler e reler esse texto, né? O que tem acontecido comigo, ler e reler os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro histórico, Atos, entrarmos nessas cartas paulinas, né? Que eu disse aí, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, e continua aí, passamos por Colossenses, e ensinos assim preciosos como este, para nós olharmos a nossa vida e entendermos que a grande ajuda que Deus nos dá é nós olharmos para a palavra, nós entendermos a palavra e nos voltarmos para ela, para a graça de Deus, para o amor de Deus, através desse ensino, através dos valores da palavra de Deus. Mas nessa oportunidade eu quero caminhar neste pensamento, nesta visão de olhar para a palavra de Deus, pensar num outro apóstolo, né? O livro de Tiago, né? O apóstolo Tiago, um livro único, uma carta única, uma epístola escrita por Tiago, né? Os estudiosos, a grande maioria, os estudiosos entendem que é o Tiago, irmão do Senhor. Mas observem o ensino do livro de Tiago. Hoje eu quero destacar especificamente um ensino no capítulo 1 de Tiago. Tiago fala de uma forma muito clara para nós não nos enganarmos, nós percebermos que nós precisamos de uma forma muito interessante a gente pensar na nossa vida e pensar que o ser humano, ele constantemente ele está se enganando, constantemente ele se engana, né? E hoje eu estou argumentando usando Tiago, mas de muitas outras formas, né? Eu trabalho muito com aconselhamento, em conviver com pessoas, né? E quantas vezes eu me engano, né? Ou eu penso alguma coisa que deve ser reformulada, né? Eu peço a Deus sabedoria e graça para estar convivendo com pessoas
tão diferentes, né? Pessoas hoje, eu converso com tantas pessoas via online, por exemplo, né? E pessoas às vezes de longe, de outras cidades, até pessoas de outros países eu já conversei. Conversei nessa área de aconselhamento bíblico, que eu chamo aconselhamento que nós citamos a palavra de Deus. E nós precisamos entender que qualquer um de nós devemos estar abertos a entender que carecemos do Senhor para que nós não nos enganemos. E Tiago nos faz pensar sobre isso. Se você observar Tiago capítulo 1, aliás, Tiago capítulo 1, nós temos muitos detalhes aqui em Tiago capítulo 1, quando ele vai falar sobre até mesmo nós sabermos sofrer ou experimentar ou passar pelas tribulações. O iniciozinho, Tiago vai dizer sobre a questão de que nas provações nós estamos sendo também abençoados, nós devemos até nos alegrar nas provações. E ele vai falar sobre a questão da origem do pecado, ele vai falar sobre buscarmos a sabedoria de Deus, pedirmos a sabedoria de Deus. Mas depois do versículo 16, do 16 até o 27, tem ensinos extraordinários sobre nós aprendermos que devemos ouvir mais do que falar. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Né? Mas, em particular, nesses versículos aqui, que tem tantas coisas interessantes para nós, Tiago, por 3 vezes, ainda no capítulo 1 da sua carta ao povo de Deus no passado, mas para mim e para você hoje, ele diz: não vos enganeis. No versículo 16, ele vai dizer: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva procede do Pai. Não vos enganeis. Nós precisamos ler a palavra, entender a palavra, e os valores e ensinos de Deus devem ser internalizados, guardados, praticados, como Josué falou ao povo de Deus no passado, lá citando a lei de Moisés. Nós citamos a palavra como um todo, o Velho e o Novo Testamento. Não vos enganeis, meus amados irmãos, a palavra de Deus está conosco. E mais, Tiago vai dizer logo depois: não vos enganeis, quando ele, no versículo 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, se estamos só vindo à igreja, se estamos só, de repente, ouvindo de vez em quando a palavra de Deus, abrindo a palavra de Deus no Salmo 23, por exemplo, de vez em quando, para ler lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou no Salmo 91, dizendo que Deus nos protege, que 1000 cairão à nossa direita e 10.000 à esquerda, e nós seremos guardados, né? E clamarmos pela bênção de Deus através de textos específicos assim, seja do Velho, seja do Novo Testamento. Se nós não tivermos comunhão com Deus, se essa palavra não for internalizada, não for praticada, nós vamos ter dificuldades na nossa vida. A ajuda de Deus, o Deus conosco, é nós sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Mas olha que coisa impressionante, num capítulo só, novamente Tiago vai dizer, aí agora no versículo 26, se alguém supõe ser religioso, pessoas acham que são religiosas, que merecem a bênção de Deus porque vão à igreja, porque leem a Bíblia de vez em quando, porque oram de vez em quando, porque pedem a bênção de Deus. Cuidado com esse tipo de comportamento, porque aqui Tiago, pela 3ª vez, vai dizer: cuidado para você não estar se enganando. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, que Deus me abençoe, que Deus te abençoe para que nós não enganemos o nosso próprio coração. Aliás, em Jeremias está lá escrito que o homem é desesperadamente, acho que Jeremias 17:9, o homem é desesperadamente, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração do homem é enganoso é o coração, está lá também em Jeremias 17, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O Senhor nos abençoe para experimentar a bênção de sermos ajudados por Deus. Olhando até para Josué: esforçai-vos, empenhai-vos
em guardar o vosso coração, em guardar os mandamentos de Deus. Olhe para o apóstolo Paulo, em Colossenses ou nos seus outros escritos, né? Para nós olharmos para o alto, andarmos certos de que Jesus é o nosso Senhor. Olhemos para o que Tiago afirma, porque ele está também nos ajudando a partir do que o apóstolo Paulo escreve, do que Tiago escreve, do que está lá no livro de Josué. A partir da palavra de Deus, nós entendemos ou nós recebemos a grande ajuda de Deus. E quero finalizar voltando a Mateus capítulo 22, que foi o texto inicial que nós lemos. Questionamento a Jesus, os fariseus já tinham questionado uma vez, os saduceus novamente o questionaram, e Jesus até diz com clareza: vocês estão me questionando quanto a isso porque vocês não conhecem a palavra. E novamente os fariseus voltam tentando a Jesus ou testando a Jesus e perguntam qual é o grande mandamento, talvez querendo pegar Jesus também numa falha de desconsiderar talvez algum aspecto importante da lei e dos mandamentos. Mas Jesus diz simplesmente que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe para entendermos isto, sermos ajudados a entender que Deus está conosco a partir da palavra. E nesse final, nessa conclusão, quero dizer que conversei essa semana, no início da semana, né, bem, com o pastor Sandro, que é pastor desta igreja local metropolitana, e eu sempre que tenho oportunidade, eu pergunto, né, sobre as igrejas onde eu vou pregar, e ele exatamente disse que nós aqui na igreja metropolitana temos o cuidado de seguir constantemente a leitura da palavra, né, de vermos aquelas leituras específicas que nós temos. E nesse momento nós estamos no 5º domingo após a pessoa de Jesus, a manifestação do Espírito Santo de Deus, 5º domingo após o Pentecoste, e ali há orientações de textos bíblicos específicos que eu fui ler esses textos. Especialmente eu queria destacar para você o Salmo 30, o Salmo 130, Lamentações de Jeremias, capítulo 23, que são as leituras de hoje. Que Deus nos abençoe na leitura da palavra, aprendendo sobre o Deus nos ajude, aprendendo sobre o Deus que mandou o Espírito Santo de Deus, para nós vivermos para a glória dele. E que a leitura da palavra seja aprendida por mim e por você através de momento como este. Que Deus nos abençoe. O Senhor nos guarde e nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém. Pastor Dário, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra, um prazer a sua visita aqui conosco e a sua maravilhosa palavra que tanto nos edificou. Deus te abençoe. E vamos aos nossos momentos de ofertório. A palavra de Deus diz lá no livro de Deuteronômio 12, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor para nós: pelo contrário, busque o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E é para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Dízimo e oferta é uma bênção nas nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina tanto no Antigo Testamento como no Novo que devemos ofertar ao Senhor de tudo que temos. Temos que dar ao Senhor com o melhor, com a nossa alegria, porque Deus é muito bom para cada um de nós, não é verdade? Aqui fala que devemos ofertas voluntárias. Naquele tempo eles davam as ofertas
dos animais. E hoje nós damos do nosso dinheiro que do nosso ganho, que Deus abre as portas para nós, algo que é muito importante, necessário para o homem, para a sobrevivência, para a casa do Senhor também. E aquilo que é importante e bom para nós, nós damos ao Senhor. Oferte na casa do Senhor com amor, com alegria. Deus vai te retribuir com muitas bênçãos. Os nossos dados estão sendo exibidos aí na sua tela. Se você preferir um jeito prático e rápido, use o Pix, que é o nosso próprio CNPJ. Deus te abençoe. Vamos aos avisos. O nosso chat está aberto. Deixe seu pedido de oração. Agradecemos a todos a participação, aqueles que estão pela primeira, segunda vez nos visitando. Deus te abençoe. E estamos à disposição. Temos as nossas atividades. No domingo, a Escola Bíblica Dominical, às 10h15. Às 19h15, culto de louvor e adoração. Às terças-feiras, culto de estudo bíblico da Palavra de Deus, às 20 horas, pela plataforma Zoom. Estivemos ontem reunidos com o presbitério. Nossa reunião foi uma bênção. Nosso livro ATA foi aprovado. Tudo foi uma bênção, tudo em ordem. Uma boa semana. Deus os abençoe com a sua maravilhosa graça. Amados irmãos, estamos chegando ao final desta celebração, este momento de culto, mesmo que via online para muitos, a maioria de nós nesse momento do nosso país, mas vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo a bênção de Deus sobre nós, em particular IPI Metropolitana, onde nós estamos cultuando neste momento, mas especialmente é um culto a Deus via online. Nosso desejo é que muitas pessoas e todos os que estiverem participando deste culto, todas as famílias sejam abençoadas, sejam guardadas, sejam ajudadas por Deus, como nós meditamos nesta noite. Vamos orar. Querido Deus, de fato nos ajude, Pai. De fato, se conosco. A palavra mesmo diz, o apóstolo Paulo escreve que todos os homens pecaram e carecem da tua glória. Nós carecemos do Senhor, carecemos de Jesus. Assim, ó Pai, fala conosco, nos permita estar sempre sob a tua paz, sob o teu cuidado, Senhor. Nos abençoe como igreja local, IPI Metropolitana, e a todos nós que estamos participando deste momento, Pai. Que o Teu Espírito Santo seja sobre nós constantemente. Queremos nesse momento também ler a Tua Palavra, que o apóstolo Paulo, na carta de 2 Coríntios, escreve e deixa para nós, e particularmente ele escrevia para uma igreja de aproximadamente 2000 anos atrás. O apóstolo escreve assim em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros. O grande amor de Deus, a graça e a paz de Jesus, a comunhão, o conforto, o consolo, a alegria do Espírito Santo de Deus, a bênção do Deus triuno, seja sobre nós, igreja, aqui no Distrito Federal, IPI Metropolitana, mas seja com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre, para a glória do nosso Deus. Amém.